Posição supinada ou pronada. Supinada ou pronada do antebraço no tríceps na polia não altera a atividade muscular do tríceps braquial, fazendo uma rosca tríceps na polia alta. Estou fazendo em posição pronada ou supinada. Altera ou não altera a atividade muscular do tríceps braquial? Fica comigo no vídeo aula de hoje, que é exatamente sobre isso que nós vamos debater usando o quê? A ciência. Vou analisar com vocês um artigo científico justamente com esse tema. Segurem comigo. Gurizada, olha só, faz tempo aí que eu venho aqui no canal comentando para vocês que nós vamos começar a trabalhar. Eu tô com um pouco de tosse, eu vou tossir às vezes aqui ao longo da aula, tá? Nós discutimos ciência com estudo científico, trazer como ler um artigo, como analisar, né? E eu achei um tema bem bacana, li um estudo ontem que eu achei bem interessante e trouxe alguma coisa até para eu me retratar em cima das minhas argumentações que eu tenho feito sobre tríceps na polia, pegada pronada e supinada. Sempre coloquei que devido ao olecrano não mudar a sua posição, tanto é que se vocês colocarem o dedo aí sobre o olecrano de vocês, ó, extremidade do olecrano, supinar e pronar o antebraço, pode fazer isso agora aí. Supinar e pronar o antebraço, vocês vão perceber que essa pontinha do osso do cotovelo, que é o olecrano, da una, ele não se movimenta. E é exatamente aqui que está a inserção do tríceps braquial. E a partir desse entendimento anatômico, as argumentações de que, pegando supinado ou pronado, não irá alterar a atividade eletromiográfica do tríceps braquial. Pois bem, saiu um estudo mostrando que sim, altera. Só que tem que secar esse estudo. O resultado é que altera a cabeça longa do tríceps braquial, já trazendo o resultado para vocês, com o antebraço supinado para fazer o tríceps braquial, ativa mais do que pronado. Então, em pé aqui para mostrar para vocês, olha só. Vou fazer o tríceps com a pegada pronada, ativou menos a cabeça longa do tríceps do que com a pegada supinada. A pegada supinada ativou mais do que a pegada pronada. Só que tem alguns elementos aí que nós temos que entender mais a fundo esse artigo, tá certo? Então, a videoaula de hoje, nós vamos trabalhar como? Nós vamos analisar esse artigo. E é um modelo de análise que eu vou ter. E eu vou compartilhar a tela agora aqui com vocês, tá? Com o artigo em si. Eis aí na tela o artigo científico que fala sobre esse tema que eu acabei de comentar, né? A posição do antebraço influencia a ativação do tríceps braquial no exercício de tríceps, esse de tríceps na polia, tá? Eu vou fazer um modelo aqui que provavelmente vai ser uma videoaula um pouco demorada, só que nós vamos detalhar, nós vamos estudar junto esse artigo, vocês podem ver que eu já li, já demarquei o artigo. Eu vou ler alguns aspectos aqui junto com vocês e vou detalhar alguns aspectos do artigo. Então, é um modelo que eu criei inicialmente. Vocês aqui na descrição vão me dizer, ó, João, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal. Porque esse modelo, a ideia é nós fazermos videoaulas aqui, pelo menos uma por semana, ou uma a cada 2 semanas, com uma playlist onde nós analisamos artigos, entendemos artigos e estudamos a fundo o artigo. Eu quero ensinar vocês a ler, interpretar, analisar um artigo. Não é simplesmente trazer com migalha do Instagram, que eu também trago, mas migalhas informativas do Instagram, onde eu coloco simplesmente uma informação pontual. Ah, posição supinada do antebraço ativa mais a cabeça longa do tríceps braquial. Sim, mas tem outros elementos aí para interpretar. Então, na videoaula de hoje é isso que nós vamos fazer. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui para vocês entenderem que é um modelo que não está pronto. Então, eu dependo muito aí da ajuda de vocês nos comentários para nós vermos, o modelo ficou bacana, isso não ficou bacana, aquilo não ficou, porque a ideia é fazer mais videoaulas analisando outros artigos e ensinando vocês a como analisar e interpretar um artigo, beleza? Então, assim, ó, um artigo científico ele tem lá seu título, os autores são autores brasileiros da USP, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Depois, se quiserem esse artigo aí, comentem que eu vejo uma forma de enviar para vocês. E todo artigo tem o seu abstract, que é o resumo do artigo. Então, nós temos um resumo, eu também dei uma lida no resumo. O próximo tópico, então, temos o título, os autores, o abstract, que é o resumo. Temos a introdução como próximo tópico após o resumo. Da introdução, nós temos os métodos, e aí os métodos são subdivididos em tópicos, né? Aqui eles botaram o design do estudo, desenho do estudo, sobre os participantes, sobre a coleta de dados. Isso aqui é um pouco individual, algumas características dessas subtópicos dependem muito do tipo de artigo, o tema que está sendo explorado, para que revista vai ser enviado, então o periódico vai ser enviado, isso depende muito, tá?
Ainda aqui em métodos, ele tem também, como ele fez análise eletromiográfica e análise estatística. Ele também detalhou em subtópicos dentro, lembrando aqui que todo artigo tem. O material em métodos, ou metodologia do trabalho está aqui. Aqui está descrito como. Então, nesse tópico aqui, gurizada, sempre vocês têm que se ligar no seguinte, assim, ó, é como o indivíduo fez o trabalho. Como foi feito. É um tópico bem importante para fazer uma leitura com bastante calma. Vocês viram que eu anotei vários aspectos aqui que eu vou discutir com vocês, tá? Depois do método, vem os resultados. Então, aqui vocês podem ver que ele vai trazer os resultados aí com informação estatística, com tabelas, gráficos, como é o caso aqui, trouxe bastante gráficos, as informações das significâncias, dos procedimentos estatísticos utilizados. É a parte de envolvimento numérico dos dados coletados e as estatísticas levantadas. Os dados do sinal eletromiográfico que ele levantou, tudo foi transformado em número e tudo foi analisado estatisticamente. Aqui os gráficos de novo, eu vou analisar com vocês, estou fazendo um panorama geral, já que essa é a primeira videoaula e até para nós vermos aí o que seria interessante para as próximas videoaulas e conto com a contribuição e ajuda de vocês, tá? Depois de apresentar os resultados, vem a discussão dos resultados. É um tema muito importante, é um tópico, melhor dizendo, muito importante, aonde os autores vão se debruçar em tentar explicar, primeiro tentar entender os resultados que eles produziram, e num segundo momento, a entender, tentar explicar ao leitor quais são os pensamentos que eles têm, a avaliação que eles têm, a interpretação que eles têm daqueles dados. E vejam bem, se vocês lerem o artigo a fundo, de uma forma aprofundada e interpretativa, talvez algumas conclusões dos autores vocês possam não concordar, tá? Como eu já vi e já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Não todas as conclusões, mas de repente uma ou outra conclusão ou uma forma de enxergar um resultado que o autor coloque aqui na discussão, talvez vocês não entendam da mesma forma e tenham contrapontos com relação a esse argumento. Então é um tópico bem interessante aqui também para ser bem analisado e eu vou analisar com vocês, tá? E depois, o tópico que finaliza é o tópico das conclusões, que ele coloca aqui embaixo as conclusões, né? De forma geral, aqui nosso estudo sugere que a posição do antebraço durante o tríceps na polia alta, né? Que é o exercício aqui, tem um significante impacto sobre o recrutamento específico e geral no exercício e geral na performance do exercício. Ou seja, a posição supinada foi a que ativou mais o tríceps braquial, tá certo? Isso já está ao longo do trabalho, ele só traz aqui a conclusão final de uma forma bem pontual. E depois trazem as referências do estudo, os outros estudos que foram lidos para embasar vários tópicos aqui do trabalho, tá? Então é assim que funciona um artigo científico visto de uma forma bem rápida, bem simples até então e bem superficial. As referências, né? Como eu coloquei para vocês, é o último tópico aí do trabalho, de uma forma geral. Claro que cada periódico tem a sua forma de abordar, tá? Então vamos lá, vamos começar a analisar. Não vou analisar o resumo, porque nós vamos analisar todo o trabalho, então o resumo não nos interessa, certo? Na introdução, ele vem falando aqui, ó, um amplo uso por atletas desse exercício, né? O exercício, tem um amplo uso por atletas, pacientes, pessoas que treinam, né? E treinadores e terapeutas clínicos. Então, tem várias aplicações do exercício de musculação que ele vem falando aqui. Há um constante interesse em encontrar exercícios específicos e variações que otimizem a ativação muscular, força e hipertrofia. Então, na introdução ele vai mostrar a relevância do estudo, ele vai justificar por que que esse tema que eu me propus a estudar, ou eu, os autores, nós, os autores, nos propusemos a estudar, por que que ele é relevante? Por que que ele é importante? É isso que ele está fazendo agora aqui. Normalmente, uma forma de funil, normalmente, mas não obrigatoriamente, vem do geral ao específico, trabalhando nessa perspectiva, né? Numa configuração de academia prática, entusiastas no treinamento de força sugerem que realizar o exercício de tríceps na polia alta com o antebraço supinado, na posição supinada, resulta em maior recrutamento do tríceps, da musculatura do tríceps braquial comparado com a posição pronada. Vejam bem, já na introdução ele coloca que são os entusiastas do esforço, não são cientistas, não foram testados, mas a galera da maromba que está lá, que ele está chamando de entusiasta do treinamento de força, coloca isso. Será que isso é verdade? Aí ele traz algumas argumentações da ciência e continua desenvolvendo a argumentação dele para justificar que o estudo dele é importante, tá? Contudo, no melhor do nosso conhecimento, ou no máximo do nosso conhecimento em termos de ciência,
Não houve registros na literatura científica, examinando a influência da posição do antebraço sobre o tríceps braquial ou os músculos do tríceps braquial, flexores e extensores do punho, porque vejam bem, nesse trabalho ele não estudou só o tríceps braquial, ele estudou também os flexores do punho e os extensores do punho. Já vamos ver melhor na metodologia, certo? Então ele coloca aqui que não tem estudo ainda e isso já é uma relevância. Não ter estudo num determinado tema pontual e específico, né, já é uma relevância do trabalho. Como a musculatura do carpo ou os músculos do carpo podem influenciar na articulação do cotovelo, e aí ele cita aqui alguns estudos que mostram isso, é plausível que eles podem também afetar o recrutamento durante o exercício de tríceps na polia. Então ele justifica, pô, os músculos do carpo já foram flexores e extensores, né? Já foram mostrados em outros estudos, e aqui ele cita os estudos, pô, que tem uma certa influência sobre o cotovelo, principalmente na estabilização do cotovelo, foi testado isso nesses estudos. Então, é plausível pensar que para um tríceps na polia, se eu botar a posição pronada e supinada, que envolve ora flexores do punho, ora extensores do punho, possa influenciar. E ele justifica o trabalho por aí ele lança o objetivo do trabalho e lança a seguinte hipótese. Olha a hipótese deles. Hipótese é o quê, galera? É uma provável resposta para minha dúvida científica. Todo trabalho científico tem um problema de pesquisa e tem um objetivo dentro do trabalho. E a minha hipótese é tentar responder, criar uma provável resposta para aquela dúvida, aquele meu problema científico que eu tenho. Qual foi a hipótese deles aqui? Observa aí. Nós hipotetizamos, né, ou criamos a hipótese que a posição do antebraço supinada poderia resultar em maior atividade eletromiográfica muscular do músculo tríceps braquial devido, e ele ainda justifica por que essa hipótese, né? Devido ao potencial decréscimo de recrutamento dos músculos flexores do punho nesta posição. Bom, para entender melhor isso, nós temos que ir para o decorrer do trabalho, tá? Bom, feito isso, eles justificaram, lançaram uma hipótese, está tudo lindo e maravilhoso, bacana. Agora vamos para o método. Vamos ver como eles conduziram um estudo para chegar a interpretar se o tríceps atua mais ou menos e se os flexores do punho ou extensores do punho atuam mais ou menos na rosca de tríceps ou no tríceps na polia alta, tá? Eles fizeram unilateral, então eles não fizeram bilateral o exercício, eles fizeram unilateral, usaram indivíduos jovens, isso eu estou vendo no tópico de metodologia e aqui aspectos gerais do desenho do estudo, tá? Com relação aos participantes, eles eram jovens? Sim, com a idade de 18 a 35 anos, com ou sem experiência de treinamento de força. E aqui eu coloquei uma observação, ó. Aqui complicou um pouco porque misturou o nível de experiência. E sempre que se mistura o nível de experiência como ele colocou aqui, com e sem experiência e treinamento de força, tu tem indivíduos mais capacitados e menos capacitados tecnicamente para executar. E a familiarização que ele fez uma familiarização para capacitar aqueles menos experientes, mas foi uma familiarização muito rápida. Então é possível, eu posso lançar uma crítica construtiva, obviamente, ou um ponto de indagação, vamos colocar assim, para entender, será que esse exercício, será que essa familiarização que ele fez, que eu já vou discutir com vocês, foi suficiente para aqueles não experientes? E em algum momento aqui no estudo também, depois lá na discussão, ele já trata esses indivíduos de não treinados. Então, indivíduos não treinados com uma familiarização que ele usou muito curta, de uma sessão de treinamento, fazendo uma ou duas séries para cada exercício, para cada forma de experimentação aqui, seria suficiente? É isso que nós podemos nos levantar, e isso poderia estar impactando também os resultados que ele encontrou. Então ele misturou. Seria interessante o que aqui, então, galera, para resolver isso? Ou faz só com a galera destreinada e faz uma familiarização maior para se adaptar bem ao exercício, ou faz só com a galera já experiente e familiarizada ao exercício. São duas formas de resolver esse empecilho, esse questionamento, de uma forma bem viável e bem rápida, né? Ao fechar a amostra. Ele fez com homens e mulheres aqui também, essa questão de ser homem e mulher, a questão do gênero, não vejo importância. Agora, a questão da familiarização ou não, experiência ou não, vejo como importante. Coleta dos dados, né? Vejam bem, ele usou aqui sessões de treinamento. Nós coletamos os dados somente do lado dominante, já que foi no lateral, para todas as sessões e testes. Ó. Não foi feita uma análise bilateral, o que seria interessante, como eu coloquei aqui, o que seria mais interessante. Então, tudo que nós analisarmos aqui é para o lado dominante e unilateral. A gente sabe que executar o tríceps na polia alta unilateral não é igual ao bilateral. Perfeito, galera?
Então vocês vão comentando aí embaixo o que que vocês acham dessa forma, né? Eu vou fazer ela bem detalhada aqui, tá? Então, por isso que eu tô pegando os tópicos que eu coloquei aqui, tô detalhando, mas comenta aqui embaixo se acha legal, se era melhor fazer mais geral, se está bom assim, fazer bem pontual, porque a minha intenção é fazer que vocês entendam. E fazer que vocês entendam como analisar um artigo tem que ir ponto a ponto. É assim que eu faço no laboratório com a galera, tá? Com os alunos que estão comigo no laboratório, é assim que eu faço. A gente vai analisando o artigo dessa forma. Um lê, e aí ele vai fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês e toda a galera comenta em cima. Funciona bem. Agora, não sei se aqui no mundo online, no YouTube, se vai funcionar bem, né? Eles realizaram uma familiarização ao exercício, ó, mas alguém já eram treinados. Tal familiarização pode ser desnecessária. Por os que já eram treinados, talvez não fosse necessário familiarizar. E a depender do tipo de familiarização, quem era destreinado, talvez a familiarização não seja suficiente, né? Talvez, então tem que ver a familiarização. A familiarização envolveu, né, a realização de séries de 20 repetições submáximas, 20 repetições submáximas em cada condição, com 2 minutos de quebra, né, de intervalo entre esses séries. O que que é cada condição? Já vou descrever para vocês. Na verdade, então, foram 4 séries. Uma série para cada condição. Ele tinha 4 condições de análise no estudo, e eu já vou descrever para vocês, tá? O aquecimento e familiarização para o sem e com experiência para o sem experiência seria suficiente, foi o que eu acabei de comentar. Eu sempre faço isso também nos artigos. Eu vou comentando, né? Questionamentos que eu faço ao longo da leitura. Tem questionamentos que eu faço num tópico, quando eu vou ler abaixo, aconteceu nesse estudo, ele já responde. Mas eu deixo o comentário para eu ver como é que foi a evolução. Vou passar para as 4 condições, vou saltar e depois eu volto para cá para poder mostrar. Então, aqui o tríceps na polia, o lado dominante aqui da amostra dele, certo? Lembrando que aqui é o seguinte, né, galera? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A resistência está no cabo, né? Então a resistência está aqui, ó, certo? E a resistência agora está no cabo, está aqui, ó. Perfeito? Se liga nesse detalhe. Agora se liga que nesse detalhe ele está usando uma alça aqui, ó. A menina está usando uma alça e está com a pegada na mão, certo? Aqui ela está com uma forma de strap que colocaram na altura do punho. Deixa eu fazer diferente aqui para ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Veja bem, ó, tá na altura do punho dela, ó. Aqui tá bem uma alça e na altura da mão, tá? Percebam bem isso. Por que que isso é importante? Porque aqui vai envolver a musculatura do punho e aqui não vai. Então ele fez aqui, vocês podem perceber que as duas condições são pronadas. Então, com uma alça e com o strap, vamos tratar assim, tá? Uma alça e um strap adaptado ao cabo na posição pronada. São 2 condições experimentais aqui. Quais são as outras 2 condições experimentais? Exatamente a mesma coisa com a posição supinada do antebraço, com a palma da mão voltada para cima, o antebraço supinado. E fez o tríceps unilateral do lado dominante da mesma forma. A distância aqui, em relação ao aparelho foi monitorada, foi estabilizada para manter essa mesma distância, mesmo posicionamento, então, portanto, do cabo. Então, essa distância foi padronizada para as 4 condições. Essa aqui são duas, com alça e o strap. Vejam que com o strap fica na altura do punho, não envolve a pegada da mão, não envolve flexão e extensão do punho. Aqui já fica direto no punho. Aqui com a alça tem o envolvimento do punho. Posição pronada e supinada foi feita a mesma coisa. Então, são as 4 formas do experimento. A distância foi mantida padronizada nessas 4 situações experimentais, ok? Esse é um ponto importante aí para eu chamar a atenção de vocês. Vamos voltar lá para a metodologia para ir dissecando. Comenta aí, galera, se tá legal fazer dessa forma, né, dissecando e tal. Bom, já falei aqui das condições e tal, né? Dos 20 repetições como aquecimento e adaptação. Essa foi a adaptação. Essa foi a familiarização da galera. Faz com uma posição com strap, pegada, depois com a alça, posição com a alça também sem o step na posição pronada, faz mais 20 repetições submáximas, depois faz supinado com a alça, 20 repetições submáximas, depois 20 repetições com step na posição supinada. Então são 4 séries de 20 repetições submáximas, cada uma com um elemento. Essa foi a familiarização que eles utilizaram. Essa foi a familiarização, tá? Olha só, que um ponto importante, a realização da extensão do cotovelo com amplitude de 90 a 0 graus. Ou seja, dá uma olhada aqui, ó, na minha parte aqui, ó. Tava de 90 graus a 0 graus, ó. Fizeram de 90 a 0 graus. Não fizeram a extensão completa. Flexão completa e extensão completa. Fizeram dos 90 graus para a extensão completa. 90 para a extensão completa. Então, tudo que foi visto aqui é atividade para um lado só, foi unilateral
e foi feito uma flexão uma extensão de 90 graus do cotovelo, tá? Nós tivemos como objetivo marcar, né, fazer marcadores adesivos na fita, com fita, né, sobre o cabo do equipamento para garantir em todas as repetições alcançassem a mesma amplitude de movimento. Então, perfeito, eles padronizaram a amplitude de movimento para esses 90 graus, com marcadores ali, né? Marcaram também o solo, como eles colocam aqui, para manter a distância em relação ao aparelho, como eu já tinha comentado. E aí vem um detalhe: um RM foi usada a equação do Burzik de 93 para estimar um RM, tá? E aí aqui eu coloquei uma crítica porque eu achei que era a adaptação que eles já estavam usando para estimar a equação do Burzik. Eu já trabalhei com essa equação. O ideal para essa equação dar certo, a estimativa de um RM, é trabalhar com repetições máximas, entre 6 a 10 repetições máximas, joga na equação, o cara fez 7 repetições máximas. Vai pegar, jogar numa equação, essa equação do Burzik, ela vai estimar um RM. Ou o cara, tu botou uma quilagem aleatória lá, ele fez 10 repetições máximas. Tu coloca na equação do Burzik, ela estima um RM. Então, é uma equação bem precisa. Eu já trabalhei, inclusive, com powerlifters com ela, e ela se mostrou bem precisa para estimar um RM, desde que eu tenha feito repetições máximas na ordem de 6 a 10 repetições máximas, tá? Se começar a trabalhar com 15 repetições máximas, jogar na equação, ela já não estima tão bem, né? Mas foi o que eles fizeram, eles trabalharam aqui, né? Coloco que trabalhar de 6 a 10 repetições, seguindo orientações do protocolo. Usamos amplitudes de repetições de 6 a 10, né? Para garantir a confiabilidade na carga estimada. Carga que é a quilagem que eles estão falando, certo? Ah, ó, em condições onde os participantes excederam o número de repetições recomendadas, 6 a 10 repetições, 2 minutos de intervalo foi implementado antes de uma subsequente tentativa, né? Com uma carga maior, ou seja, os caras fizeram 15, 20 repetições, abortaram ali, parou, deu 2 minutos de intervalo e voltaram a aumentar a quilagem para entrar naquele ranger de 6 a 10 repetições e aí usar a equação do Brisic para estimar um RM. Por que não fizeram direto um RM? Não sei, talvez porque unilateral seja muito difícil fazer. Eu nunca fiz unilateral. Já fiz o teste de um RM bilateral e funciona super bem no tríceps na polial. Então, unilateral, estou aqui supondo que possa ter sido isso, porque senão seria melhor ter feito diretamente o teste 1RM, né? A cadência foi organizada aqui em 2 minutos concêntrico, 2 minutos excêntrico, tá? O que aumenta a validade interna do estudo, mas, por outro lado, não corrói um pouco a validade externa, a validade ecológica. Porque na academia, as pessoas fazem com uma cadência normal, mas não é padronizado e protocolado 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico, como foi padronizado aqui para os 90 graus de movimento. O movimento foi lento, tá? Para 90 graus, de 90 graus a extensão total do cotovelo, ficar 2 segundos para fazer isso e 2 segundos para voltar excentricamente, é um movimento bem lento. Então, foge mais lento que a pessoa faz na academia. Então, foge um pouco o retrato da academia. Mas eu entendo os autores que eles buscaram controlar uma variável de carga do TRP, que é a cadência do movimento, e usar o metrônomo para isso. 2 segundos concêntrico, 2 segundos concêntrico. Só que isso aumenta a validade interna ao mesmo tempo que diminui a validade externa, a validade ecológica do trabalho. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, né? Ah, uma segunda sessão, os participantes iniciaram um experimento para completando o aquecimento, o qual incluía, na segunda vez que visitaram o laboratório, né, uma série de 15 repetições como aquecimento, né, e na posição do corpo, tanto supinada quanto pronada, no exercício de tríceps usando alça somente, né. Isso foi o aquecimento. E aí, o que que eles fizeram aqui? Estão falando da colocação dos eletrodos. O que que eles monitoraram eletromiograficamente? A cabeça longa do tríceps, a cabeça lateral do tríceps, os flexores do punho e os extensores do punho. Então, os músculos flexores do punho, os músculos extensores do punho, a cabeça longa e a cabeça curta. Eles analisaram aqui. E aqui eles vêm descrevendo como é que foram feitas algumas questões do sinal eletromiográfico. Esse eu não vou entrar muito em detalhes, porque aí fica muito complicado, aí teria que estar detalhando muito o sinal eletromiográfico, embora nós trabalhemos com isso. Nesse link aqui, eu vou colocar o link dos meus livros, tá? De Cinesiologia e Biomecânica, onde no primeiro capítulo, quem comprou o livro, já tem o livro aí, olha o primeiro capítulo, eu detalho tudo sobre isso de coleta do sinal eletromiográfico, tá? Então vale a pena quem tem o livro aí, dar uma olhada no capítulo 1, que é um capítulo introdutório que eu ensino a eletromiografia, mostro a eletromiografia, o sinal, tudo isso que está aqui no artigo,
eu detalho aí no livro. Então, não vou usar aqui no vídeo, porque ficaria muito tempo, tá? E quem não tem o livro, vai ficar junto aí o link nessa videoaula, o link para vocês adquirirem o meu livro. Ou pede aqui embaixo nos comentários também, que eu mando o link para vocês, tá? Caso queiram. São dois livros, um sobre abdominais, outro sobre flexões do cotovelo. Estamos escrevendo outro sobre glúteo, tudo com eletromiografia, comparando vários exercícios, tá? Os participantes realizaram a contração isométrica voluntária máxima com o cotovelo a 90 graus. Essa contração voluntária máxima é para depois ver em percentual quanto que foi a atividade eletromiográfica do músculo, tá? É uma forma de balizar os resultados por percentual. A gente chama de normalização do sinal eletromiográfico. Nos livros também eu explico detalhado, mostro como foi feito no livro a normalização do sinal eletromiográfico. Então aqui não vou entrar em detalhes, é só para saber o percentual de ativação e ele até nem mostra aqui os percentuais de ativação depois nos resultados, tá? O que mais aqui que seria importante para vocês? A sequência das condições, das quatro condições, elas foram contrabalanceadas e randomizadas, isso aqui é um ponto importante, para ter um equilíbrio de quem fez pela primeira vez e quem fez a última condição pela última vez. Então, se houve algum efeito da condição, ela está equilibrada nesse processo, quando se faz contrabalanceado, tá? E randomizado. Então, um procedimento bem importante que os autores fizeram. E usando a alça padrão do pulo e o strap. Aqui ele coloca aqui, ou foi com alça, pegando na mão, ou o strap segurando no punho, né? Então, não vou entrar em detalhes porque eu já comentei. A quilagem utilizada foi de 80% de um RM para eles fazerem as repetições até a falha, com a cadência também 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico, certo? Também para o experimento, nessas condições que eu tinha descrito aqui. Então, botaram lacrilagem de 80%, unilateral, lado dominante, a pessoa tinha que fazer. Nas quatro condições, as repetições, certo? Com a cadência controlada, com 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico. Aqui o sinal eletromiográfico, de novo, ele coloca aqui detalhes, é sempre importante entender o detalhamento do sinal eletromiográfico, quem entende esse detalhamento. Não vou entrar em detalhes com você sobre isso, os livros aí ajudam nesse processo, tá? E depois, pessoal, então, ó, tríceps cabeça longa, tríceps cabeça lateral, flexores do punho e extensores do punho, certo? E ele também avaliou as repetições realizadas, tá? Para cada uma das condições aplicadas, certo? Para cada uma das condições aplicadas, ele também verificou as repetições máximas realizadas e monitorou eletromiograficamente isso. Aí vem os resultados. Os resultados eu vou analisar com vocês junto com os gráficos, tá? Então, se tá gostando desse perfil de videoaula, pô, contribui comigo, capricha no teu like, metralha um like aí e ajuda aqui o algoritmo do YouTube ver que esse meu vídeo está sendo significativo. É um vídeo que tá ficando longo, mas para detalhar, não tem como, né, gurizada? Muita gente já vai ajudar desse vídeo, tá? Então, muita gente não vai me ajudar dando um like, talvez até dê um dislike, porque o vídeo ficou muito longo, a galera não quer saber de vídeo longo. E comenta aqui, me ajuda a melhorar a performance. Pô, não tá bom, João, realmente tá muito longo. Então comenta aqui, pô, ficou muito longo. Só que assim, para detalhar, como é que eu vou fazer uma coisa detalhada em 5 minutos? E fica muito difícil. Aí não é detalhado, aí é superficial. Tudo que vai detalhar vai ficar mais longo. Mas me ajuda aí, o que que a gente pode mudar? Comenta aqui embaixo. E se tá gostando até então, metralha um like aí, capricha no teu like, se inscreve no canal e divulga o canal. Pô, sempre quis ter um canal que discutisse ciência pra gente poder entender como me sentisse dentro de um laboratório, minha universidade não tem um laboratório, ou eu não tenho oportunidade de estar dentro de um laboratório na minha universidade, como é que se discute ciência, como é que se discute artigo, como é que se lê artigo? Pô, estou mostrando para vocês aqui, né? Essa é a ideia. Então, divulga para os teus colegas de aula aí, para os teus colegas da academia, para eles poderem interpretar, não só conhecer o artigo e saber o resultado do artigo, mas interpretar. Porque tem umas interpretações bem importantes agora na discussão, tá? Primeiro vamos ver os resultados, depois vamos para a discussão. Então, olha aqui, pessoal, nesse primeiro gráfico, ele tem aqui, ó, posição pronada com a alça, que é o clássico que a gente usa, tá? Posição supinada do antebraço com a alça, posição pronada com strap e posição supinada com strap. Aqui nessas caixinhas, vocês estão vendo a atividade eletromiográfica em percentual. Então, a gente vê aqui que deu acima de 60%. Ó. Por que que eu sei que deu acima de 60%? Porque o 60% está aqui. Ó. Então, quando eu passo essa linha, eu começo a ver aqui que, no caso aqui, ó, pronada com strap, deu em torno de 60% de média de ativação das pessoas, tá? Agora, nós vemos que esse aqui, por exemplo, a média, foi próximo dos 80%. Esse aqui é supinado com alça. Então, aqui, um outro dado importante que vocês vão ver, esse hashtag aqui quer dizer que essa média foi estatisticamente superior a todas as outras médias na ativação eletromiográfica
Aqui nesse caso, olha bem, do tríceps braquial cabeça longa. Olha bem, tem que aprender a ler gráfico, né? Tríceps braquial cabeça longa, que é o que está exposto aqui. Atividade eletromiográfica na posição supinada do antebraço com alça foi a que teve maior atividade eletromiográfica dessa região do tríceps, cabeça longa. A pronada foi um pouco abaixo e deu diferença significativa em relação à posição supinada, tá? Certo? Isso considerando a estatística que trabalha em cima de média e variância. E ele usou aqui a nova para fazer aqui uma análise de variância com medidas repetidas, né, que os indivíduos foram repetindo aí ao longo do processo. Então ele usou uma estatística que é bem conveniente, interessante e é adequada para esse tipo de estudo. E ela faz o comparativo entre as médias, tá? Usou aqui teste de normalidade dos dados, né? Ver se tem a curva normal. Não vou entrar em detalhes em estatística também, que eu sei que vocês não gostam, mas é importante estudar estatística, tá? A estatística dele aqui, pelo que eu li e entendo, foi bem correta aqui para o estudo, tá? Então deu essa diferença. Então, galera, vamos lá, ó. A, a pegada supinada com alça, ela foi superior às demais. Ela foi superior às demais. Então, justificaria fazer a pegada supinada na rosca tríceps, lembrando que é uma amplitude só de 90 graus, tá? Mas nessa amplitude justificaria. Por quê? Porque deu a pegada supinada, maior atividade eletromiográfica, tá aqui, certo? Da cabeça longa do tríceps braquial, ó, cabeça longa do tríceps braquial, em comparação a todas as outras. Aqui a pegada pronada e supinada com o strap, que não envolve daí a musculatura da empunhadura, do punho em extensão e flexão, tá certo? Bom, beleza. Vamos para os outros gráficos, agora eu vou rodar um pouquinho mais rápido porque eu já expliquei como é que está o gráfico. Aqui a mesma coisa, atividade eletromiográfica, porém aqui, ó, cabeça lateral. E aí a cabeça lateral não deu diferença significativa entre a posição pronada e supinada quando se usa alça, que é o clássico que a gente usa na academia, ou alça ou um bastão, né? Ou uma barra pequena. Então, não deu diferença significativa. Ah, e corda, vai ter gente perguntando em corda. Não sei, os caras não fizeram com corda aqui, tá? Fizeram com strap, com alça. Com corda, eu não sei, né? Botou a corda, eu não sei. A tendência é que aumente, tá? Mas aqui não deu diferença significativa entre essas duas variações. Deu com relação a fazer com o strap. Com o strap deu menos. Foi menos ativado a cabeça lateral do tríceps braquial com o strap e foi mais ativado com a alça, tá? O mesmo aí com o strap aconteceu aqui, ó para a cabeça longa. Deu menos atividade com o strap, deu mais atividade com a alça, sendo que a pegada supinada foi a que mais ativou, com a alça, tá? Com o strap foi menos. Para a cabeça longa e aqui para a cabeça lateral a mesma coisa, com o strap foi menos, tá? Com a alça foi mais, só que aqui, agora para a cabeça lateral, não deu diferença significativa os, entre a cabeça lateral, não deu entre eles quando se usa alça. Fazer supinado e pronado. Não deu diferença significativa aqui. Até a diferença percentil que foi na ordem de 3, 4% só. Ele comenta na discussão. Ah, um dado importante aqui, gurizada. Tudo que nós estamos discutindo é em cima das médias e da variância, por isso que foi usada a nova. Agora vejam aqui, ó. Teve um indivíduo amostral que é esse pontinho aqui. Ele foi muito acima da média aqui para a cabeça lateral. Ele deu muita significância também fazer com a pegada supinada e com alça. Ele foi lá para cima a atividade dele. E teve outros dois aqui, ó, que foi bem baixa a atividade. Então vejo que isso aqui, cada pontinho é um indivíduo. Vejo que nós estamos resumindo para a média, para poder trabalhar com a média do comportamento. Mas tem indivíduos aqui que foram muito acima dessa média e tem indivíduos aqui que foram muito abaixo dessa média, mas muito abaixo mesmo. Então o que que mostra isso? É que tu treinas não uma média, tu treinas um indivíduo. O teu cliente aí na academia é esse cara aqui que responde muito bem uma pegada supinada para fazer a rosca tríceps, ou é um cara que responde mal, não funciona bem para ele fazer a pegada supinada. Não responde. Esse cara aqui, ó, ele teve uma atividade eletromiográfica muscular da cabeça lateral do supino, do tríceps, da cabeça lateral do tríceps, bem menor do que quando se usou a posição pronada, ó. Bem menor do que esses caras aqui. Esses caras na posição pronada ativou muito mais a cabeça lateral. Esse cara ativou muito menos. Agora eu posso comparar exatamente o contrário. Esse cara aqui já ativou muito mais a cabeça lateral com a posição supinada do que os outros caras que estão aqui. Talvez seja ele aqui também para comparar, né? Como não é gráfico de espaguete, a gente não consegue ver o comportamento de um indivíduo para o outro aqui. Tem gráficos que são melhores para mostrar isso aqui, tá? Mas esse gráfico é condizente com a demonstração que eles querem fazer. Só que daí eu não consigo analisar indivíduo por indivíduo aqui. Consigo supor. Ok, galera? Aqui agora, ó.
os músculos flexores do carpo, tá? Flexores. São os que são ativos quando eu faço a pegada pronada, porque a pegada pronada tende a estender o punho e eu tenho que manter o punho nessa posição. Dá uma olhada aí, galera, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. O cabo tá para cima, né? Quando eu faço a pegada com a alça, tende a estender o punho, certo? Com a alça, ó, tende a estender o punho. Então eu tenho que usar os flexores do punho para manter alinhado durante o trabalho do tríceps, porque a tendência do cabo tracionando para cima, na pegada pronada, é estender o punho. Na pegada supinada é o contrário, é flexionar o punho, tá? E vejam bem agora aqui, ó. Os flexores é o músculo que está sendo monitorado eletromiograficamente. Os flexores do punho teve uma ativação muito grande na pegada pronada com alça, o que já era esperado, tá? Então, os flexores do punho, quando eu faço pegada pronada na alça, a tendência é estender e os flexores do punho são altamente ativados. De uma forma significativa, bem interessante aqui, tá? E olhando o gráfico, a gente vê que a diferença de ativação eletromiográfica, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Se eu pegar a média dele, tá aqui, ó, de ativação eletromiográfica. Olha aqui do laranjinha aqui, que é a posição supinada também com a alça, tá? Deixa eu pegar aqui para cá, ó. Ó, é menos de 20% de ativação eletromiográfica. Olha lá. E o dele aqui foi quase 60% de média de ativação eletromiográfica. Aqui estão os desvios padrões ainda, né? Certo isso, gurizada? Então teve muita atividade para a musculatura flexora do punho. Vai comentando aí embaixo o que que tu tá achando da aula nesse padrão aqui, da videoaula nesse padrão. E os extensores do punho foram mais ativados quando fez a posição supinada com alça. Mas, João, por que que quando usou o strap teve uma atividade baixa? Ó? Pode ver. O strap foi uma atividade bem baixa. Porque no strap está segurando no punho, ele está fixo aqui no punho do indivíduo, como eu mostrei antes na imagem. Vamos voltar lá. Ó, tá com dúvida no artigo? Volta, né? Volta para analisar. Olha lá, ó. Segurando no punho. Aqui é a alça, ó. Então envolve a articulação do punho. Quando está fixo no punho, não envolve a articulação do punho. Então daí fica tranquilo. Certo? Bom, esse é um ponto. Vamos seguir em frente aqui. Os extensores do punho, já falei, né? Acabei de comentar que aí os extensores do punho na pegada supinada. Vejo que na pegada supinada é os extensores do punho. Na pegada pronada são os flexores do punho, que são mais ativados, ó. Aqui os flexores carpais, né, do punho. E aqui os extensores carpais. E um último gráfico para analisar, para passar para a discussão, o número de repetições máximas executadas. Vejam que entre pegada supinada e pronada com a alça, foi feito mais repetições na pegada pronada. E um detalhe, a pegada supinada com alça foi a que deu menor número de repetições em relação a todos os outros exercícios. Como é que eu posso ver isso? Pega a média aqui, ó, traz uma linha para cá, deu em torno de 8, ó. Quando fez com a pegada pronada, olha lá, ó, já fez na casa de 10, duas repetições a mais. E quando fez as repetições com o strap no punho, sem envolver flexores e extensores do punho, olha a pegada pronada aqui, ó. Pegada pronada, trabalhou em torno de 13 repetições, em média. Então a gente consegue ver que para performar repetições, seria legal usar o strap, por exemplo, não envolver os flexores e extensores do carpo, que é onde eu teria o maior número de repetições, aumentaria o volume load da série. É isso que ele está mostrando aqui. Ele nem comentou o volume load, é o que estou comentando agora, mas é o volume load da série que está aumentado. Agora, entre o uso da alça, que é o comum lá com o bastão na academia, que envolve flexores e extensores do punho, vejo que a pegada supinada produz um volume load baixo, olha aqui, ó. A pegada pronada com a alça ou com o bastão é que produz um volume load maior. Tem explicação para isso, tá? Tem explicação para isso. Beleza, gurizada? Como é que tá indo aí? Estão pegando bem a lógica do trabalho ou não? Eu acho que esse aqui já está bem longo, essa videoaula. Eu estou pensando em, de repente, terminar ela e deixar a discussão para outro dia ou não. O que que vocês acham? Seria melhor, por exemplo, fazer um vídeo parando ele agora aqui, deixando a discussão para um outro vídeo, para não ficar muito longo? Ou toco tudo no mesmo vídeo, vocês param, um outro dia vocês pegam e tocam o vídeo? O que que fica melhor? Comenta aqui embaixo. E se tá legal desse jeito, bem detalhado, para te entender, leitura de gráfico e tal, pô, me ajuda aí, dá um like e te inscreve no canal e divulga, né? Divulga o meu canal pro povo aí, tá certo? Teus colegas aí e tal, de faculdade, teus colegas profissionais, para nós podermos analisar. Agora vem o filé mignon. O que que é o filé mignon, João? Filé mignon é a discussão. Mas a videoaula já está longa. O que que é melhor? Comenta aqui embaixo, me ajuda aí. Eu estou organizando isso, tentando fazer uma forma que realmente ajude vocês. E aí não é migalha do Instagram, não dá para ser em 5 minutos. Mas também não pode ficar um negócio aqui de 3 horas, que eu sei que vocês não vão ficar.
Então, o que que seria melhor? Parar a videoaula aqui e fazer uma segunda parte 2, por exemplo, a parte um e parte 2, divido em duas partes. Ou não, melhor fazer tudo junto e vocês param. Comenta aqui embaixo. Eu vou tocar hoje direto, tá? Mas depois eu espero aí o comentário de vocês. Espero que tenha alguém ainda me assistindo até agora. Já deve ter dado uns 20 ou 25 minutos aí de videoaula, né? Bom, discussão, vamos lá. Ó. Quando usamos carga absoluta, houve maior recrutamento do tríceps braquial no antebraço supinado na condição com alça. Essa é a conclusão principal dele. Essa é a conclusão principal. E quando se usou o strap, isso diminuiu bastante a atividade dos flexores e extensores do punho dele. Isso também é outra conclusão que ele coloca aqui em cima. Na posição pronada com alça, a condição resultou em maior atividade dos flexores do carpo e na posição supinada, na condição com alça, a alça é aquela que a gente está usando também o bastão, é a tradicional, a convencional. Resultou em maior atividade eletromiográfica para os extensores, os músculos extensores carpais. Beleza? Menor número de repetições no exercício de tríceps braquial na polia alta foi na posição supinada com alça. Supinada com alça foi a que mais ativou a cabeça longa, mas por outro lado foi a que menos produziu repetições. Pegaram isso, o volume load foi menor, ativou mais o tríceps cabeça longa, mas o volume load foi menor. Lembrando que a atividade eletromiográfica não é hipertrofia, é um elemento que ajuda na hipertrofia. Quanto mais músculo ativado e eu fizer um estímulo hipertrófico adequado, a tendência é que eu tenha uma maior hipertrofia. Agora, se eu tiver poucos músculos ativados e fizer uma otimização do treino hipertrófico, como eu tenho pouco músculo ativado, não vou obter grandes resultados hipertróficos. Então, a eletromiografia, ela tem alguma importância no processo hipertrófico, mas ela não define hipertrofia. E o primeiro ponto aqui que não define hipertrofia é esse aqui. Tríceps cabeça longa foi mais ativado na posição supinada, palma da mão para cima, lá para fazer o tríceps, com a alça, porém produziu menos repetições. Menos repetições é volume load menor na série. Então já tem um contraditório se eu pensar em hipertrofia. Se eu pensar em ativação eletromiográfica, é melhor dessa forma. Agora, se eu pensar em hipertrofia, talvez já não seja. Pegaram como é que tem que ir interpretando os resultados? Os autores se dedicaram aqui à eletromiografia. Eles não analisaram volume load. Eu estou comentando isso agora aqui. Nossa hipótese inicial foi que a posição do antebraço supinado poderia mostrar maior atividade eletromiográfica do tríceps braquial e nossos achados suportam que o tríceps braquial cabeça longa na condição com alça confirmam essa hipótese. Então, eles confirmam a hipótese para a cabeça longa na pegada com alça, tá? Beleza, tranquilo. Agora vem algumas discussões tentando entender o resultado. Por isso que eu disse que é filé mignon. Aqui eu vejo nos estudos que eu leio, a parte mais importante é a parte da discussão dos resultados, que é onde o cara vai interpretar os resultados, vai analisar os resultados. É o filé mignon. É o filé mignon. E tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Olha só nesse caso aqui, ó. Eles colocaram, né? Vamos lá, ó. É uma possível explicação, até vou ler todo aqui para vocês pegarem ideia. Uma possível explicação dos resultados é a redução do braço de momento na posição pronada, que deu menos ativação eletromiográfica do tríceps, cabeça longa, né? Em pronação, a cabeça do rádio roda contra a cabeça lateral da una, que é uma rotação do rádio da una ali, né? Para fazer a supinação em pronação. É, da una na região proximal, na articulação proximal radionar, causando no corpo do rádio, cruzando o corpo do rádio sobre a una, tá? Que é a relação que cruza, né? Tem vídeo aí no YouTube também mostrando bem claramente isso. Como resultado, a parte distal do rádio é aproximada em 1,08 milímetros mais proximal desta posição. E aqui ele cita o autor que mostra isso, né? O qual reduz o braço de momento, o braço de torque, braço de alavanca, e, consequentemente, o torque externo na posição pronada. Então, ele está argumentando aqui que na posição pronada eu tenho uma diminuição do braço de torque na ordem de 1,08 milímetros. Tudo bem, isso é anatomia. Só que daí eu comento aqui, ó, 1,08 milímetros equivale a uma mudança de braço de momento de 0,108 centímetros, ou 0,1 centímetro. 0,1 centímetro. É 1 milímetro de mudança. Isso seria significante realmente para a mudança do torque externo? Eu acho, na minha visão, pode estar um pouco contraditória aí dos autores ou contraditória dos autores, eu vejo que é muito pouco, galera. Putz, é 0,1 milímetro de mudança de torque.
Bom, que vai ter uma influência no torque, vai ter. Agora, é um braço de momento ali mudado 0,1 milímetro para ter uma influência no torque externo, aumentando ou diminuindo a participação do tríceps. É um argumento a ser considerado. Eles levantaram essa hipótese, eles também não estão afirmando que isso é a verdade para resolver os resultados deles, mas é uma hipótese que responderia ao resultado, mas eu acho uma hipótese muito fraca no sentido em que, não é a hipótese deles, mas que essa mudança de 0,1 centímetro, 1 milímetro, é muito pouco para braço de momento, né? Mas é uma mudança que ocorre entre a supinação e pronação. Tem outra argumentação deles que eu acho mais plausível, tá? Ah, agora vem aqui, ó. Localizado mais proximamente à parte distal do rádio, o qual pode decrescer o braço de momento, afetando. Bom, aqui ele está discutindo ainda a questão que eu falei para vocês, tá? Essa que eu já abordei. Estes músculos. Agora vem aqui, ó. Ele está falando dos músculos flexores e extensores do carpo, flexores e extensores do punho, tá? Esses músculos originam-se nos epicôndios lateral e medial do húmero e cruzam a articulação do cotovelo, implicando que eles podem influenciar no movimento do cotovelo. Estudos prévios mostraram que os músculos flexores do carpo podem contribuir na estabilização da articulação. Então, ele acha plausível levantar essa hipótese também como explicação de por que que na posição supinada ativou mais a cabeça longa do tríceps, contraindicando e rechaçando até argumentos meus no canal do Treino em Foco falando que não haveria modificação, tá? Houve uma modificação pequena, mas significativa. Além disso, é plausível que, assim, né, é plausível que a condição com alça pronada, onde ele pega com a alça pronada, os flexores do carpo foram recrutados para prevenir, como uma prevenção da extensão carpal, ou seja, para evitar a extensão do carpo, a extensão do punho. E foi isso mesmo que aconteceu, e os dados dele mostram que foi mais ativado para evitar a extensão. Isso aqui está tudo certo. O qual, é, é, em seguida, né, pode afetar, o que pode sugerir afetar a extensão do cotovelo e o tríceps braquial cabeça longa. É o que ele mostrou. Então, quando pega pronado, ativa mais os flexores e depois ele começa que quando pega supinado também ativa mais os extensores. Aqui ele coloca inversamente a, a posição com alça supinada, que é invertida, né? Os extensores agora e não mais os flexores carpais foram recrutados para prevenir a flexão agora do punho, o punho, que por sua vez possivelmente afetou a extensão também do cotovelo. Como, ó, agora vem um ponto importante, como os flexores carpais têm um volume maior e força maior comparado com os extensores carpais, é provável que os flexores carpais excederam mais substancialmente, exercer uma substancial maior influência sobre a extensão do cotovelo, assim explicando a redução da demanda sobre o tríceps braquial nessa condição. Entender? Quando eu faço na posição pronada, eu estou trabalhando com os extensores, os flexores do punho para estabilizar o punho. Quando eu faço na posição supinada, os extensores do punho estão trabalhando para estabilizar o punho. Só que eles, como eles cruzam também a articulação do cotovelo, eles vão ter efeito lá no cotovelo. E podem ajudar o tríceps ou não ajudar muito o tríceps. Então, o que está colocando? Quando eu faço na posição pronada, como os flexores do punho são mais fortes que os extensores do punho, os flexores do punho são mais fortes que os extensores do punho, eles ajudam mais o tríceps, cabeça longa, a fazer a extensão do cotovelo. Mais do que comparadamente aos extensores do punho, que também vão ser contributivos na extensão do cotovelo quando em posição supinada. Isso explicaria, então, por que que na posição pronada a cabeça longa foi menos ativa do que na posição supinada com a alça. Eis aqui uma lógica que eu achei bem interessante para explicar o processo deles, tá? Para analisar. Achei uma lógica bem interessante, faz todo sentido do ponto de vista anatômico e cinesiológico. Então, quando eu tenho músculo mais forte aqui, flexores do punho, e eu ativo eles quando eu pego o pronado, eles acabam auxiliando mais a cabeça longa. Quando eu pego o supinado e eu trabalho com os extensores do punho, eles são muito mais fracos, eles auxiliam menos a cabeça longa do tríceps, logo a cabeça longa do tríceps tem que ser mais ativada para dar conta do recado. Tranquilo? Uma boa argumentação. Com respeito aqui à cabeça lateral do tríceps braquial, embora a atividade eletromiográfica foi levemente maior na pegada supinada, olha só, foi bem leve mesmo. Na pegada supinada ativou 80,7,
e na pegada pronada ativou 77,1%. Uma diferença aqui na ordem de 3%, 3 ponto alguma coisa por cento. Então é muito baixa essa diferença, né? A diferença não foi significativa para a cabeça lateral. Então o fato de supinar ou pronar teve efeito só para a cabeça longa, não para a cabeça lateral. Somente para a cabeça longa, não teve efeito para a cabeça lateral. E aí aqui eles botam, né? Esse resultado é consistente com outros resultados de Bresel, por exemplo, e colaboradores de 2001, o estudo deles, o qual não foi encontrada uma diferença significativa na cabeça longa do tríceps na atividade com diferentes pegadas, né? Supinada e pronada. Aí vem a lógica que ele coloca aqui, ó. Isto pode sugerir, ele não está afirmando, que diferentes cabeças do tríceps braquial funcionam de forma independente. Provavelmente que uma das cabeças pode ser, a princípio, né, ou provável que uma das cabeças pode ser mais ativa do que outras em uma posição articular em específico. Então, isso poderia explicar por que que o efeito foi só sobre a cabeça longa e não foi sobre a cabeça lateral do tríceps, já que as duas cabeças estendem o cotovelo. Então, aquele efeito dos flexores do punho e dos extensores do punho teve efeito só sobre a cabeça longa, não teve efeito sobre a cabeça lateral, porque elas podem agir de uma forma um tanto quanto independente e sofrer mais ou menos efeito da contribuição ou não dos flexores e extensores do punho. E também uma lógica que se faz plausível, bem plausível, tá? Bem plausível. Aqui ele explica lá a maior ativação dos flexores do punho, dos extensores do punho, tá tudo certo, tá? E que eu já comentei para vocês, e agora vem um ponto aqui que é a minha principal crítica, tá? Com relação ao trabalho. E aí eu estou fechando aqui a análise desse artigo depois de uma hora de vídeo aula aqui, sei lá quanto tempo, né? Pessoal, olha só. Todo estudo científico, ele tem limitações. Todos têm. Mais ou menos limitações. Claro que ele não pode ter muita limitação, né? Mas mais ou menos limitação vai ter. Sempre vai ter alguma limitação. E é ético e metodológico também que os autores apresentem o que eles enxergaram no estudo de limitação, né? Ou as limitações. E não foi diferente. Os autores extremamente éticos, aqui comprometidos com a ciência, apresentaram as suas limitações. Vamos ver essas limitações. Tem uma aqui que é bem importante, tá? Nesta pesquisa ocorreram, né, algumas limitações, tais como a mudança da atividade, a mudança na atividade eletromiográfica foram observadas agudamente, o que não necessariamente indica mudanças na pegada poderão causar, ou causarão, né, diferenças no ganho de força ou hipertrofia após um programa de treinamento longitudinal. Ou seja, estão estudando agudo, não sabe cronicamente se vai hipertrofiar mais ou vai aumentar a ganho de força, trabalhar supinado para a cabeça longa do tríceps. Estão falando isso, ativou mais agudamente. É um indicador interessante, mas não responde hipertrofia nem ganho de força. Só estudos crônicos que vão responder. Então, isso aqui é meio óbvio, mas eles colocaram, eu acho legal, né? Então, eles não estão falando de hipertrofia. Normalmente o pessoal fala, mas o estudo não falou de hipertrofia, mas os próprios autores estão colocando isso, é que a galera não lê o final da discussão onde estão as limitações do estudo. Normalmente, as limitações são colocadas no final da discussão dos resultados. A galera não lê nenhum abstract. Imagina ler discussão dos resultados e ainda ler as limitações que os caras colocaram no final da discussão dos resultados. Mas nós estamos lendo. Nós estamos lendo para aprender. Se vocês estão comigo até agora numa vídeo aula longa pra caramba, comenta aqui embaixo. João, eu fiquei até a hora aí que tu estava falando das limitações do estudo. Bota aí, joga aqui embaixo e contribui dando dicas aí o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro aqui, tá? Eu vou fazer uma série, como eu disse, vou gravar um a cada uma semana, 2 semanas e botar no ar aí. Sempre nesse período. Minha ideia é trazer o artigo como tá aqui, lendo e dissecando o artigo junto com vocês, tá? Bom, já lemos a primeira, né? Também a análise eletromiográfica foi realizada considerando todo o sinal, isso é, todas as repetições, sem considerar possíveis diferenças no comportamento que podem ocorrer ao longo das séries das repetições, como estudos anteriores já reportaram, do Fujita 2020. Isso aqui que está falando, a fase concêntrica ativa mais, fase excêntrica ativa menos, se teve ali um stick point num determinado ângulo, teve maior ativação, determinado ângulo teve ponto de descanso e tal. É isso que ele está considerando aqui, porque ao longo das séries, a modificação do sinal, o sinal não é linear, mas ele considerou a média como todo o sinal daquelas repetições. Ele não considerou ponto de descanso, stick point e flutuações no sinal que possam ocorrer. Mas eu comentei aqui, ó, que eu vejo isso produtivo para esse tipo de estudo, porque no meu entendimento ganha validade externa.
mas a média de toda a série, mesmo havendo flutuações no sinal, e a gente sabe que ocorrem, é interessante por representar o todo da série, validade externa. Eu, quando estou na academia, eu quero saber o todo da série. Ah, se flutuou para mais ou para menos, claro que é um interesse científico por trás disso. É importante o cientista saber onde flutuou mais, flutuou menos, como estudos do Mata faz, normalmente separando fase concêntrica e excêntrica para analisar a eletromiografia. Mas eu que estou lá na sala de musculação, eu quero saber o geral do negócio. Porque eu não vou estar controlando flutuação concêntrica e excêntrica. O meu cliente vai sempre treinar concêntrico e excêntrico. Eu vejo até como ponto positivo. Embora ele coloque, do ponto de vista científico e de validade interna do estudo, como uma possível limitação, eles foram bem éticos e colocaram, né? Também não realizamos separadamente análises entre treinados e destreinados. Agora ele já chama de destreinado, não é pouco familiarizado ou muito familiarizado como antes, ou experiente e inexperiente que ele tinha usado. Ele já chama de destreinado aqui. Esse é um problema sério, no meu entendimento. Pela competência motora, não falaram aqui no trabalho também o foco atencional que foi dado, isso aqui era outro ponto importante. Provavelmente não orientaram o foco, e seria importante ou dar foco externo na orientação da galera, ou foco interno para padronizar, porque teve gente aqui que pode ter usado foco interno, tem gente aqui que pode ter usado foco externo, e isso interviu no sinal. Tem um monte de trabalho científico mostrando isso nos meus livros de abdominais, que eu coloquei o link anteriormente para vocês. Aqui eu vou botar a playlist agora dos livros de abdominal, tá? Aqui tá a playlist dos livros de abdominal. Aqui, ó, nesse link aqui em cima. Vocês vão encontrar, e no livro 2 de Biomecânica e Cinesiologia dos Exercícios Abdominais, o último capítulo, nós trabalhamos só essa questão. Nós testamos o foco interno e externo em 7 exercícios diferentes abdominais e dá muita diferença, galera. Dá muita diferença o foco atencional, a conexão mente-músculo. Tem um calhamaço de estudos descritos na literatura sobre isso, comprovando, e no nosso livro nós mostramos os abdominais, funciona muito isso. Dá uma olhadinha lá que tu vais ver, tá? Então esse é um ponto importante. Como nós usamos a mesma carga absoluta em todas as condições, 80% da condição com alça e pronado, né? É importante o conhecimento de que a intensidade pode ter variado entre os testes. Galera, isso aqui variou, tá? Uma influência aqui na intensidade pode ter sido alta para algumas condições, como, por exemplo, supinado com alça, do que outras, que, por exemplo, pronado com alça. Olha bem, se vocês fizerem um teste de um RM, esse, no meu ponto de vista, é a principal limitação do estudo e que pode comprometer de uma forma até bem expressiva os resultados aqui, tá? Pode, não estou dizendo que comprometeu, mas pensa bem, se eu fizer o teste de um RM na posição pronada, eu tenho lá, vamos imaginar 50 quilos do teste de um RM que o cara bateu. Se eu fizer na posição supinada, se eu fizer o teste de um RM na posição supinada, eles não fizeram, eles pegaram a posição pronada, calcularam 80% para as 4 condições que eles testaram. Eles não individualizaram o teste de um RM e nem refizeram o teste de um RM, que tem alguns estudos também que pedem para fazer 2 ou 3 testes para ter um comportamento linear do teste de um RM. Não foi feito isso, pegaram um teste só e já aplicaram. Mas esse um teste só, ele foi feito só na posição pronada com alça, que é o clássico aí da academia. Agora faz aí na academia com a barra, faz o teste com o teu cliente, ou tu faz o teste em ti com a posição pronada e depois faz o teste de um RM com a posição supinada. Eu garanto, na posição supinada vocês vão levantar menos peso. Então, o teste de um RM para posição supinada com alça, esses 80%, considerando um teste de um RM com valor menor e vai dar menor, o cara consegue levantar menos peso com, com a posição supinada, por isso até que fez menos repetições na posição supinada com a alça, olha lá no gráfico. Posição supinada fez menos repetições com a alça, tá? Por quê? Porque a quilagem estava muito alta, olha lá. Não era 80%. Deixa eu ver aqui as repetições aqui, ó. Olha lá, as repetições, né? Número de repetições. Posição supinada com alça. Foi a que fez menos repetições. Por que que fez menos repetições aqui se estava tudo igual? Porque a intensidade não era 80% nessa condição, era maior de 80%. Por que que eu digo que era maior? Porque o teste 1RM a 80% foi feito na pegada pronada, eles não fizeram teste 1RM na pegada supinada. Então, quer dizer, na pegada supinada, o cara estava lá 85, 89, 90, 92% do máximo dele. E por isso da atividade da cabeça longa do tríceps braquial maior. Não tem uma lógica? Por isso que deu uma atividade eletromiográfica maior na cabeça longa do tríceps braquial. Por quê? Porque a quilagem estava superior. Pô, mas aí a cabeça lateral não deu superior, deu 3% só. Bom, tudo bem. Aí pode ser a própria argumentação deles. As cabeças distribuem de forma relativamente independente os esforços a depender do ponto angular que eu esteja.
Mas esse meu argumento tem uma lógica. Para resolver isso, como é que teria que ser feito? Faz o teste de um RM na posição pronada e faz o teste de um RM na posição supinada. E calcula 80% do valor de um RM na posição pronada e calcula 80% do valor de um RM na posição supinada. Aí resolveria essa crítica, eu não teria essa crítica, eu não teria esse argumento. Só que talvez mudasse muito os resultados. Então, o que que fica desse trabalho aí, galera? Agora até eu vou descompartilhar a tela. O que que fica desse trabalho que nós estamos encerrando aqui com um bom tempo, né, de vídeo aula? É que ele traz a informação que com a pegada supinada ativa-se mais a cabeça longa do tríceps braquial, mas não se ativa mais a cabeça lateral do tríceps braquial, numa pegada unilateral do lado dominante e com amplitude de movimento dos 90 graus do cotovelo. Vou fazer em pé agora que vocês pegarem bem aqui. Outra vez eu mostrei de 90 graus para extensão completa, de 90 graus para extensão completa. Não foi completo o movimento, tá? E mostrou que a cabeça longa foi mais ativada, mas foi usado o teste de um RM na cabeça com a posição pronada também para testar a posição supinada. A posição supinada foi essa aqui, né? Fizeram com a posição supinada. O tríceps dessa forma e o tríceps posição pronada, ó, palma da mão para baixo, e tríceps com a palma da mão para cima, tá? Palma da mão para cima, posição supinada. E aí essa quilagem de 80% de um RM para a posição supinada foi superior. Com certeza ela foi superior. Foi acima disso. E isso, no meu entendimento, pode ter implicado em um maior esforço e, por isso, maior atividade eletromiográfica da cabeça longa do tríceps braquial. Então vejam bem, ó, se vocês pegarem só o título e sair falando por aí, posição supinada ativa mais. Tá, realmente mostrou. Mas em condições? Unilateral, amplitude 90 graus e cadência controlada, 2 segundos excêntrico, 2 segundos concêntrico. Faz aí essa amplitude de 90 graus com 2 segundos excêntrico e 2 concêntrico. Vai ver que é lento pra caramba. É diferente da realidade que a gente treina, tá? Mas tá tudo certo, os autores tentaram controlar, fazer os controles científicos totais do estudo, os controles experimentais, tá tudo certo. Agora, do ponto de vista prático, a gente faz algumas críticas, né? E a principal é essa do teste 1RM. Essa é a principal, porque ela pode ter interferido muito, talvez não tenha ativado mais a cabeça longa do tríceps braquial e só ativou porque o esforço, quando supinado, foi maior de 80% em 1RM. E por que que foi maior de 80%? Porque não foi feito o teste de um RM na posição supinada. Façam o teste aí para confirmar. Faz na posição pronada, vê o valor de um RM, depois faz na posição supinada. Não vai botar a mesma quilagem. Não vai botar. Beleza, gurizada? Tranquilo? Então comenta aqui embaixo, metralha o teu like aí se tu gostou. Comenta aqui, divulga, me ajuda aí a crescer o canal. Peço tua ajuda para. Ficou até o final? Comenta aqui, pô, fiquei até o último segundo contigo, João. Põe aí, fiquei até o último segundo. E me ajuda aí com sugestões do que a gente pode fazer para melhorar esse quadro. É um quadro científico, onde eu busco contribuir com vocês a aprender a ler artigos científicos. Tá bom? Valeu,